Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso sobre a nova Lei de Licitações e Contratos. No vídeo anterior, nós finalizamos a fase preparatória do processo licitatório comum. Finalizamos essa fase com as hipóteses de contratação direta, que é a licitação inexigível e a dispensa de licitação. Esta se divide em duas, a licitação dispensável e a licitação dispensada. Vamos revisar isso aqui? Vamos relembrar o nosso mapa? Nós estudamos isso aqui, ó, a contratação direta, vimos as diferenças entre os institutos de licitação inexigível e dispensa de licitação. E nós vimos a diferença de licitação dispensável e dispensada e as hipóteses de licitação inexigível. Assunto este que eu digo ser o mais importante para fins de prova, não é? Bom, pois bem, então nós finalizamos a fase preparatória, ok? Demorou um pouquinho, é a fase mais densa e a que também mais cai em prova, né? Então agora a gente vai dar continuidade às demais fases do nosso estudo, que caem menos em prova, são um pouco menos relevantes, mas algumas coisas são peculiares que a gente tem que estudar um pouquinho, tá? Bom, vamos lá. A fase preparatória que nós estudamos, ela é uma fase interna, ou seja, ela ocorre antes da publicação do edital. É na fase preparatória que a gente faz o estudo de viabilidade, verifica o que vai ser adquirido, qual é o objeto da licitação, quais são os requisitos, qual o preço estimado, enfim, tudo isso a gente faz internamente, tá? Antes da publicação do edital. Aí vem a etapa de divulgação do edital propriamente dita. Contudo, antes de efetivamente divulgar o edital, a administração deve enviar esse processo licitatório, os autos, uma cópia do possível edital, uma cópia da minuta de contrato, tem que ser enviada para o assessoramento jurídico, tá? Por quê? Para que eles realizem o controle prévio de legalidade e eles elaborem um parecer jurídico para dizer que, ó, aqui tá ok, esse artigo aqui, essa cláusula aqui prevista na minuta de contrato não tá ok, possível inconstitucionalidade, enfim, só para fazer um controle prévio de legalidade, beleza? Bom, acho que o mais importante para fins de prova é que a própria lei estabelece que essa destinação ao assessoramento jurídico ela é dispensável nas hipóteses previamente definidas em ato de autoridade jurídica máxima competente, devendo considerar, salvo engano, 3 coisinhas, ou são 4. 4 coisinhas. Tem que considerar o eventual baixo valor da licitação, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem e a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Então só tem que lembrar dessa situação e que existe a possibilidade de se dispensar essa análise prévia do assessoramento jurídico, ok? Vamos ver uma questão sobre isso aqui? Vamos lá, vem comigo. A Lei 14.133 prevê que ao final da fase preparatória, que a gente já estudou, né? O processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Sobre análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que tenha considerado baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou utilização de minutas de editais, instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico, é correto afirmar que... E aí vem as alternativas, né? Fala que é vedada a análise jurídica, é dispensável, é obrigatória e é permitida. A gente acabou de ver, né? Que nesse caso, a análise jurídica ela é dispensável. Letra B é a resposta. Show? Bacana. Bom, então tá. Beleza, passou lá pelo assessoramento jurídico, vai publicar o edital. Esse edital tem que ser publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas. Beleza? Além disso, é importante que você saiba quanto à impugnação do edital. Esse assunto está previsto lá no artigo 164, mas eu já estou trazendo ele para cá porque ele tem íntima relação com o assunto, né? Bom, impugnação do edital. Vamos lá. O que você tem que anotar? Qualquer pessoa, marque isso aqui,
qualquer pessoa pode impugnar o edital, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis. Então, marque também esse prazo, 3 dias úteis, antes da data de abertura do certame. Ou seja, a impugnação do edital, vou até escrever aqui, ó, a impugnação do edital não se restringe aos licitantes ou interessados em participar. Qualquer pessoa pode impugnar o edital. Essa é uma informação muito importante. A segunda informação é o prazo. São 3 dias úteis, tá? Tem que decorar esse prazo, não tem jeito. E a administração tem o mesmo prazo de 3 dias úteis para responder, limitado ao último dia anterior à data da abertura do certame. Então, decora esse prazo, ele é fácil de decorar. São 3 dias úteis para impugnar o edital e também 3 dias úteis para a administração responder à impugnação. Vamos ver uma questão sobre esse assunto? Vamos lá. FCC, de acordo com a lei que estabelece a Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133, julgue o item. Bom, questão adaptada, né? Claro que a FCC não faz o estilo certo ou errado. Vamos lá. Somente as partes interessadas são legitimadas para impugnar o edital de licitação por irregularidades na aplicação da referida lei ou para solicitar esclarecimentos sobre seus termos, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data da abertura do certame. Questão duplamente errada, né? O primeiro erro é dizer que somente as partes interessadas são legitimadas para impugnar edital de licitação. Isso está errado. Qualquer pessoa, olha aqui do lado, ó, bem aqui, ó. Qualquer pessoa pode impugnar o edital. E o segundo erro é o prazo. A banca falou que era um prazo de até 5 dias úteis. Também está errado. O prazo é de até 3 dias úteis e não 5. Portanto, questão errada. Bacana? Bom, basicamente é isso. Quanto à divulgação do edital, não tem muito o que falar. É só isso daqui mesmo, ok? Pois bem, divulgaram o edital, aí vem o quê? A apresentação de propostas e lances, né? Os licitantes vão participar, analisam o edital e vão ver se participam ou não dessa licitação. O que nós iremos estudar aqui? Os prazos e quais são os modos de disputa. Começando pelos prazos. Que prazos são esses? São os prazos mínimos para apresentação de proposta e lance. Por exemplo, para você concurseiro, você quando lê o edital, você vê alguns prazos. Prazo do dia da prova, prazo de inscrição, prazo para pagar a inscrição, enfim, você tem alguns prazos. Tá? Aqui no edital de licitação é a mesma coisa. O licitante, ele também tem prazos para que ele possa apresentar as propostas dele. Tá? E aí são esses prazos que a gente vai ver e infelizmente aqui, ó, é decoreba pura, não tem muito o que fazer, tá? Realmente é só decorar. Mas eu fiz um esqueminha bacana aqui para você aprender esse assunto. Vamos lá. Quais são os prazos mínimos para apresentação de proposta? Eu dividi em 3 partes, ok? Quando a gente vai analisar o critério de julgamento, quando for para aquisição de bens ou para obras e serviços de engenharia. Começando pelo critério. Bom, se for adotado o critério maior lance, o prazo é de 15 dias úteis. No mínimo, tá? No mínimo 15 dias úteis. Todos os prazos aqui são mínimos. Se for adotado o critério técnica e preço, ou melhor, técnica ou conteúdo artístico, o prazo será de 35 dias úteis no mínimo. Para aquisição de bens, vai comprar alguma coisa. Vamos lá. Deixa eu aumentar isso aqui de uma vez. Tá diretão. Aí, pronto. Para aquisição de bens, se utilizar o critério de julgamento menor preço ou maior desconto, que normalmente é utilizado no pregão, lembra? O prazo é de 8 dias úteis. Isso aqui é o mesmo prazo da Lei 10.520 do pregão. Para quem já estudou pregão, o prazo é o mesmo, não mudou. Demais critérios para aquisição de bens, o prazo é de 15 dias úteis, no mínimo. Observe que todos os prazos são úteis, tá? Dias úteis, todos os prazos. Se for uma licitação que envolva obras e serviços de engenharia, vamos lá, tem uma situação para a gente analisar. São duas aqui, ó. Primeiro caso que a gente vai analisar, a banca vai ter que dizer se é uma obra ou um serviço comum ou especial.
Se for comum ou se for especial, o critério de julgamento vai ser menor preço ou maior desconto. Aqui a lei não faz uma distinção. Vamos ver o prazo. Se for uma obra ou serviço de engenharia comum, o prazo mínimo é de 10 dias úteis. Se for especial, o prazo mínimo é de 25 dias úteis. Agora, se for uma obra ou um serviço de engenharia que utiliza o regime de execução, contratação semi-integrada e demais hipóteses de julgamento, o prazo é de 35 dias úteis. Se for uma contratação integrada, 60 dias úteis. Então, vamos pegar do jeito mais fácil. Contratação integrada. Qual é o prazo? Mínimo de 60 dias úteis. Os demais regimes de execução, 35 dias úteis. Por que a contratação integrada, o prazo é maior? Lembra que na contratação integrada é o contratado que elabora também o projeto básico? Então, se ele vai ter que elaborar o projeto básico, ele também precisa de mais tempo para ele elaborar o projeto básico. Por isso que o prazo é maior. Show? Bom, vamos ver se eu diminuo um pouquinho aqui. Aqui realmente não tem o que fazer. É decorar isso daqui, tá? Vou deixar aqui no nosso mapa. Pronto. Tira um print e vamos ver algumas questões sobre o tópico. Vem aqui comigo. Julgue o item a seguir conforme a Lei 14.133. É de 8 dias úteis o prazo mínimo para a apresentação de proposta e lance para licitação que adote o critério de julgamento maior lance. Não, tá errado. Maior lance, olha aqui em cima, ó, o prazo é de 15 dias úteis e não 8, ó. Beleza? Não é errada. Não é de 8 dias úteis, não. É de 15. Vamos prosseguir. Mais questões. IBAD. O processo licitatório, que é regulado por lei, tem-se o prazo mínimo de apresentação das propostas de lance de, vamos lá, 8 dias úteis, quando adotado o critério de julgamento menor preço ou maior desconto, no caso de serviços e obras. Se é serviços e obras, a gente está nessa tabela aqui de baixo, né? E essa tabela de baixo não existe prazo de 8 dias úteis, né? Além disso, se for serviço e obra, a banca vai ter que falar se é comum ou especial ou, eventualmente, o regime de execução. E não falou nada disso. Aqui foi uma mistura doida. Ó, mistura maluca dessa alternativa. Letra B. 15 dias úteis, quando adotado o critério de julgamento menor preço ou maior desconto, no caso de serviço especial e obras e serviços especiais de engenharia. Estamos aqui, ó, nessa segunda linha da tabela. Ó. Especial, o prazo é de 25 dias úteis, e não 15, tá aqui, ó. O especial é 25 dias úteis, então pronto, está errado. Então ele errou aqui no prazo. 25 dias úteis. Letra C. O prazo é de 30 dias úteis quando o regime de execução for semi-integrada. Não, olha aqui embaixo, ó. O regime semi-integrado é 35 dias úteis e não 30. Pronto, questão errada. Próxima. Letra D, 30 dias úteis para a licitação que adote o critério de julgamento, técnica e preço, ou melhor, técnica ou conteúdo artístico. Olha aqui em cima. O prazo também é de 35 dias úteis. Ó. Então não é 30. Então errada deve ser a letra E, né? Vamos ver. O prazo é de 60 dias úteis quando o regime de execução for de contratação integrada, no caso de serviços e obras. Perfeito, né? Até comentei para vocês que a contratação integrada, o prazo é maior porque o contratado tem que fazer o projeto básico. Legal. Mais questão? Tem mais uma. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. FGV, o princípio da publicidade, descrito no artigo 37 da CF, consiste em blá blá blá. Não é diferente no caso de uma licitação, a situação em que as comunicações editais devem ser realizadas por meio oficial. Considere a Lei 14.133, que estabelece as normas gerais de licitação e contratação da administração pública. Para o caso de construção, para o caso de construção de um novo hospital, por conta de suas instalações, pode ser considerado uma obra especial de engenharia. A banca está falando, obra especial. Qual é o prazo mínimo para apresentação de propostas? Bom, acabamos de ver aqui, ó. No caso de obra especial, o prazo mínimo é de 25 dias úteis. Pronto. A resposta já está aqui.
Procurar aqui a alternativa, 25 dias úteis. Aqui na letra B. Pronto, muito tranquilo, né? O chato é decorar esses prazos. Mas, tranquilo. Beleza, então. Então, contar os prazos é isso daí. Observações que eu tenho que fazer com relação a esses prazos que eu acabei de te ensinar. Contagem dos prazos. Esse prazo ele é contado a partir da data da divulgação do edital de licitação. Beleza? Divulgou o edital, começa o prazo. Se for uma contratação no âmbito do Ministério da Saúde ou do Sistema Único de Saúde, o prazo pode ser reduzido até a metade. Marque essa informação. Mediante decisão fundamentada. Então, caso a questão traga um caso de contratação do Ministério da Saúde, esse prazo pode ser reduzido até a metade. Todos esses prazos que eu ensinei aqui, ó. Deixa eu abrir de novo aqui. Todos esses prazos anteriormente podem ser reduzidos até a metade. Está dizendo. Show? Continuando. Eventuais modificações no edital implicam nova divulgação e cumprimento dos mesmos prazos. Tem uma exceção, salvo quando a modificação não comprometer a formulação das propostas. Então, por exemplo, teve que fazer uma republicação do edital porque constatou que tinha alguma coisinha lá, alguma irregularidade, alguma coisa assim que pequena. E aí teve que republicar o edital. A regra é que o prazo volte a contar de novo, né? Só que, qual é a exceção? Não vai precisar contar de novo se essa modificação não comprometer a formulação das propostas. Não mudou lá o critério de habilitação, não mudou alguma coisa que seja importante para as propostas, beleza? Basicamente é isso que você tem que saber. Bom, quanto aos prazos, é isso daí. Artigo 55. Agora a gente vai falar dos modos de disputa. A lei prevê dois modos de disputa, o modo aberto e o modo fechado. Eles podem ser utilizados isoladamente, ou só aberto ou só fechado, ou conjuntamente, um pouco dos dois. Tá? Vamos começar falando sobre eles. Bom, eu já trouxe uma diferença aqui para você. Modo aberto e modo fechado. Qual é a diferença dos dois? No modo aberto, os licitantes vão apresentar as suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. Lembra do leilão, por exemplo? Eles vão dando propostas, vão dando, vão falando. É público, todo mundo conhece a proposta do outro. E no fechado, as propostas vão permanecer em sigilo até a data e hora designadas para a sua divulgação. Então a proposta vem num envelopezinho, lacrada, sigilosa, e ninguém sabe a proposta do outro. Essa é a diferença. A lei estabelece o seguinte, que o modo de disputa aberto não pode ser utilizado para o critério de técnica e preço. Por quê? Porque uma vez que eu estou usando a técnica ela é como se fosse uma propriedade industrial, envolve um conhecimento, uma expertise única daquela empresa. Se você torna isso público, todos os licitantes vão saber qual é a técnica que você vai usar. E aí um eventual licitante ou outro olha para a tua proposta, gosta da tua técnica e copia a tua técnica. Não, né? Não ficaria muito legal isso daí. Então você pode simplesmente decorar ou entender a lógica. No modo de disputa aberto, não pode ser aplicado para o critério de técnica e preço. Já o modo de disputa fechado não pode ser utilizado para o menor preço ou maior desconto, mas quando ele for usado de forma isolada, tá? E mais uma vez tem uma lógica. O modo de disputa fechado é aquele em que a gente não sabe a proposta dos demais licitantes. Elas vêm lacradinha, fechadinha. No critério menor preço ou maior desconto, você quer o circo pegar fogo. Você quer o pau comendo, deixa os licitantes lá tacar fogo e sair no tapa, porque você quer o menor preço, você quer pagar o menor preço. Ou obter o maior desconto possível. Então não tem sentido ser fechado. Deixa isso aberto e deixa o pau comer. Entendeu? Você pode decorar ou você pode entender a lógica. Beleza. Já vamos ver umas questões. Tem questão aqui? Tem. Tá até com a resposta. Vamos lá. Se o critério de julgamento for maior desconto, será adotado preferencialmente o modo de disputa aberto. Sim, tem que ser aberto. Por quê?
porque o fechado é vedado pela lei, né? Na realidade, essa questão ela é respondida com base na Lei 13.303. Ela não é nem da Lei 14.133. Teoricamente, essa questão ela não se encaixa aqui. Mas foi, né? Foi. Acontece. Próxima questão. No procedimento de licitação previsto na Lei Federal 14.133, o modo de disputa. Vamos lá. Letra A. Fechado. É obrigatório quando adotado o critério de julgamento menor preço. Errado, né? Menor preço eu quero os licitantes saindo no tapa. Então, ele não é obrigatório, ele é vedado. Letra B. O modo de disputa aberto é vedado quando adotado o critério de julgamento, técnica e preço. Certo, isso mesmo. Como envolve técnica, envolve um certo conhecimento profissional de cada licitante. Então, realmente, ela é vedada. C. O fechado permite que os licitantes apresentem suas propostas por meio de lance público? Não. Lance público é modo de disputa aberto, né? Não é o fechado. Então, vamos escrever aqui. O modo de disputa aberto. Letra D. O aberto e fechado é vedado quando adotados os critérios de julgamento menor preço e maior desconto. A banca inventou isso aqui, misturou os dois, disse que os dois são vedados, não tem isso na lei. Letra E. O modo de disputa aberto não permite a oferta de lances intermediários. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas permite sim, tá? Resposta, portanto, na letra B. Ana. Bom, vamos continuar. Observações quanto a esses lances. Vamos lá. O que é esse tal de empate técnico? Dá-lhe uma aspas aí. Esse empate técnico, você já deve ter ouvido falar em eleição, por exemplo. Sabe aquele 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, quando tem um candidato ali que eles estão com um percentual de votos muito próximos, aí eles dizem que há um empate técnico por conta de eventuais erros. Enfim, é tipo isso daqui, tá? Olha só, o que é o empate técnico? O empate técnico ocorre quando a diferença entre a proposta classificada em segundo lugar for pelo menos 5% em relação à proposta classificada, a primeira do segundo lugar. Nesse caso, a administração pode admitir o reinício de disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para definição das demais colocações. Tá? Então é quando o tempo as propostas estão muito próximas, uma diferença de pelo menos 5%, aí deixa continuando para essa diferença aumentar. Basicamente é isso. Bom, o edital de licitação pode prever o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances. Eles vão incidir em relação aos lances intermediários e a proposta que cobrir a melhor oferta. Primeiro, o que é isso aqui de intervalo mínimo de diferença de valores? Por exemplo, suponha, dá um exemplo aqui de um pregão menor preço, né? O preço lá é 100 da administração. Aí vem o caboclo e dá o primeiro preço, R$ 99,00. Aí vem o segundo, R$ 98,99. Aí vem o terceiro, R$ 98,98. Aí vem o próximo, R$ 98,97. Tudo baixando 1 centavo. Pô, não dá, né, cara? Não tem como. A licitação vai ao infinito e além. O que a administração pode fazer? Ela pode estabelecer intervalos mínimos de diferença entre os lances. Fala, ó, intervalo mínimo é R$ 1. Ponto. Aí deu lá, R$ 100. Aí vem 99, é o próximo, 98, 97, 96. É isso. Só para criar esse limite, para evitar essas arbitrariedades por parte dos licitantes. Bom, o que são lances intermediários? A lei traz um conceito não muito legal, que honestamente compensa só você decorar e eu ainda não vi isso ser cobrado em prova. O que é o lance intermediário? Se for utilizado o critério maior lance, o lance intermediário é aquele menor ou igual ao maior lance ofertado. Então pega o maior lance ofertado, tudo que é igual a ele, abaixo dele, é o lance intermediário. Os demais critérios de julgamento é o maior ou igual em relação ao menor lance ofertado. Pega o menor deles, pega o valor igual e tudo que está acima é lance intermediário. Tá? Conceito muito ruim, ainda não visto ser cobrado em prova. Bom, quanto aos lances, a legislação permite a possibilidade, né, de se exigir uma garantia de proposta. Isso é estudado mais lá para frente, mas eu já coloquei aqui, tá?
Quanto a essa garantia, o que você tem que saber? Qual é o valor dela? O valor é de, no máximo, 1% do valor estimado da contratação. Okay? O valor máximo é 1%. Quais são as modalidades de garantia previstas lá no artigo 96? Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. São essas as 3 modalidades de garantia. Quanto à garantia, ela vai ser devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Então, o vencedor lá foi lá, seguiu. Né? Os demais que apresentaram garantia terão a sua garantia devolvida no prazo de 10 dias úteis. É importante você saber esse prazo. Além disso, ela vai ser executada integralmente se houver recusa em assinar o contrato. Então, o vencedor da proposta se recusou a assinar o contrato. Ele vai perder a garantia. É isso que está dizendo. Bom, eu acredito que seja isso. Né? Não, já fizemos questões, não tem muita questão realmente sobre esse tópico. Bom, as próximas fases são as fases de julgamento e habilitação, recurso e homologação. Né? Deixa eu só ver o tempo. Bom, 26 minutos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esse vídeo, tá? Para não ficar muito extenso. E aí no próximo vídeo a gente dá continuidade às demais etapas. Acredito que nós finalizamos já no próximo vídeo tudo que tem para falar das demais etapas, beleza? Te encontro no próximo vídeo. Até lá!